Olá, pessoal, muito bem-vindos. Estamos aqui novamente, nosso jornal. Hoje, nossa visita rápida será em Cesareia. Cesareia é um dos portos do mar Mediterrâneo, na terra de Israel, de pouco mais de 2000 anos, do período do rei Herodes, na época do segundo templo de Israel. Esse vai ser a nossa rápida visita no dia de hoje. Para se localizar, a Cesareia se encontra na região da costa norte de Israel, na planície do Sharon, como a gente costuma chamar, um pouco depois da cidade de Hedera, mais ao norte ainda de Natânia, no Mediterrâneo. Para a gente entender a importância desses portos, temos que se lembrar que no passado, um pouco mais de 2000 anos, na época que chegou na terra de Israel impérios gregos e romanos, mais de 2000 anos atrás, então era importante a viagem via marítima, o comércio marítimo, então os portos tinham grandes importâncias comerciais e já existia, onde hoje se encontra a cidade de Tel Aviv, o porto histórico de Jaffa, já existia ao norte, acima de Haifa, o porto histórico de Akko, ao sul de Israel, o porto de Gaza, mais ao norte, o porto no Líbano, também de Sidom. Ou seja, existiam outros portos e era interessante saber que os navios não tinham uma capacidade de navegação de longas distâncias. Eles precisavam parar na costa, também comercialmente pelo interesse de vender, desovar seus produtos e comprar novos produtos, e também para se abastecer com comida. Não tinha uma autonavegação, uma autossustentabilidade para longo tempo em alto mar. Então eles entravam nas costas. Então entre Jaffa e Akko, Herodes cria um porto moderno, podemos chamar assim. Já existia o porto de Jaffa de mais de 4.000 anos, já existia o porto de Akko de mais de 4.000 anos, e Herodes então vê esses portos com 2.000 anos, já bem velhos, vamos fazer alguma coisa moderna, nova, e aí ele cria então um porto moderno, usando de uma tecnologia moderna para a época, trazendo cinzas dos vulcões da Itália, para expandir para fora do mar, ou seja, expandir o continente, criando uma baía artificial, né? Normalmente um porto precisa de baías, então ele cria uma baía artificial, que a gente tem uma foto aérea à direita, uma baía artificial para a entrada dos navios. Logicamente que além do porto, ele cria também uma cidade portuária com todos os entretenimentos necessários, possíveis para uma vida comercial de um porto. Uma das coisas que ele cria é o teatro. Vai ser o primeiro teatro romano, diferente dos outros que tem na terra de Israel. Esse primeiro teatro romano ele era colocado com a sua frente em direção ao mar Mediterrâneo. Aqui ficava o palco com a cena, onde tinha uma estrutura aqui coberta com estátuas do período romano pagão, cheio de estátuas, o público sentado nas arquibancadas, o espaço da orquestra. Aqui era o espaço, assim era o nome latim que se dava. Esse foi o primeiro teatro romano, que durou praticamente até o século XII. Cesareia, do período romano, passou por mãos diferentes, de acordo com a invasão romana, depois bizantina, se transformou de um templo pagão numa igreja, depois para a mão muçulmana. A gente vai conhecer um pouquinho sobre isso, mas além de um teatro para atividades, a gente pode chamar assim de entretenimento cultural, apesar de ser cultos pagãos que aconteciam nesses teatros, um pouco das chamadas óperas romanas que a gente conhece hoje, né? Um pouco de comédia, um pouco de tragicomédia. Então, existe uma crítica também governamental nesses teatros. Além do teatro, tinha também, como a gente está vendo aqui, casas de banho para todos os viajantes, sejam os donos dos barcos, os comerciantes, os marinheiros, logicamente que tinham casas de banhos para o pessoal que era da elite dos barcos, os donos e os comerciantes, muitas vezes eram os próprios donos, eram os comerciantes, e para uma classe mais baixa, que eram para os navegadores.
né, os marinheiros. Então aqui a gente tem uma casa de banho que era muito comum no período romano. Tivemos em vários lugares de Israel restos que temos de casas de banho romana, com mosaico, com espaço para 3 ambientes, uma parte como uma sauna nos dias de hoje, uma sala fria, uma sala morna, uma sala quente, caudário conhecido, privadas, banheiros da época, bem interessante o que restou nos achados arqueológicos de Cesareia. No período já da época dos Cavaleiros das Cruzadas, já praticamente 1000 anos depois, a cidade portuária ela é dividida, separada da cidade de entretenimento, criam uma fortaleza com muralhas e um fosso que protege a cidade. No período dos Cavaleiros das Cruzadas, a cidade era bem mais protegida, o que não impediu da invasão muçulmana e a destruição de Cesareia no século XII. Temos restos da época dos Cavaleiros das Cruzadas de igrejas do período que o rei Luís IX controlou a região de Cesareia. Temos já no período mais moderno, quando os muçulmanos controlam a terra de Israel, criam em cima dos restos arqueológicos uma mesquita, ou seja, passaram muitos impérios e construíram sobre os destroços de outros, e assim a história de Cesareia é uma camada em cima de camada, desde o período herodiano da invasão romana até o período dos árabes nos últimos momentos e no século XIX e XX o início das pesquisas arqueológicas com o Barão de Rothschild e depois com o Estado Moderno de Israel, pesquisas de preservação dos sítios arqueológicos, onde encontramos hoje restos do que eram das construções do período romano. Em cima dessa construção ficava o templo pagão, depois a igreja cristã e depois a mesquita, passaram pelas mãos de muitos, e nessa parte que restou um pouco dos achados arqueológicos, fizeram um museu com apresentação histórica, cronológica, apresentando os vários achados arqueológicos na parte terrestre e na parte marítima. Afinal de contas, era um porto, entravam e saíam barcos, ao desembarcar produtos, materiais, jarros, espadas, moedas, muitas coisas iam caindo no mar. Então também existe uma arqueologia marítima que realmente atrai o público e é uma das visitas imperdíveis para aqueles que vêm para Israel, um sítio arqueológico com história de 2000 anos e uma beleza natural até os dias de hoje. Ou seja, realmente todos os que pensam em viajar para Israel estão convidados e a gente aguarda vocês. Um grande abraço